Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões com o tema Põe a tua casa em ordem. E nós estamos falando de algumas engrenagens nocivas, tóxicas, que muitas vezes permeiam nossa mente, nossas emoções e também prendem a nossa vontade fora do propósito que Deus tem para nós. Nós estávamos falando sobre a engrenagem da procrastinação. Nós vamos falar nessa semana sobre isso. A procrastinação, como vimos ontem, ela pode parecer um governante opressivo que não pode ser controlado ou mesmo contrariado ou confrontado. As suas cadeias parecem inquebráveis e o seu poder parece ser absoluto, muitas vezes, sobre a vida das pessoas. Mas, felizmente, Salomão, ele nos assegura que nós temos um Deus que pode nos ajudar a nos livrar desse mal, assim como nós temos um advogado poderoso e soberano, governante do universo. Veja o que Salomão, então, descobriu a respeito de como o homem pode se livrar de um coração procrastinador. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens parecem ser limpos aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que pesa os espíritos. Confia tu no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão então estabelecidos. Provérbios 16, de 1 a 3. Como nós sabemos, a capacidade de planejar é definitiva para a humanidade, para o homem. O pensamento organizado, ele é um dom de Deus, uma maneira pela qual ostentamos a sua própria imagem. Deus é um Deus de ordem, um Deus organizado, ordeiro, que planejou. E tudo o que ele planejou, ele cumpriu. E como diz a palavra, e depois descansou. Já nós sabemos que as criaturas do reino animal vivem segundo seus instintos. Elas simplesmente fazem aquilo que a natureza animal lhes dita. Nós, porém, os seres humanos, por outro lado, temos uma notável capacidade de pensar, de planejar, até mesmo de alterar o nosso ambiente para que possamos alcançar os nossos objetivos. Nem os cavalos, nem os coelhos e nem as galinhas podem fazer isso, mas eu e você podemos e devemos fazer assim. Provérbios 16, 1 diz, nos mostra que nós temos essa capacidade de definir prioridades e também de fazer planos, mas não podemos fazer com que os nossos atos correspondam às nossas palavras sem a ajuda de Deus. Salomão, ele recomenda que nós deixemos de depender de Deus e não da nossa própria força de vontade para realizar as tarefas importantes que nós precisamos cumprir, que são cruciais na nossa vida. Ele está dizendo, deixe de ser orgulhoso, pare de planejar sozinho aquilo que você quer. Nós precisamos sim depender da força de Deus. Em vez disso, nós precisamos ser honestos conosco e também considerar que nós sozinhos não podemos nada, nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, nós precisamos, como vimos ontem,
considerar as prioridades de Deus para a nossa vida. Ele pode modificar os nossos corações para que aceitemos as suas prioridades, aquilo que Ele deseja para nós, porque os seus planos são melhores. Seus pensamentos são maiores do que os nossos. E Ele pode sim nos capacitar, nos motivar a fazer aquilo que é correto e também facilitar essas ações para que então tenhamos sucesso. A reflexão, então, para hoje é: que desafio tem sido difícil para você? O que você enfrenta ou qual responsabilidade você tem ou deseja trazer para si nesse tempo? O que você deve então fazer? Estabeleça um plano com etapas e ações claramente definidos e principalmente dentro da realidade. Quando nós fazemos planos ou planejamos coisas a longo alcance e não estabelecemos metas passo a passo, ou seja, pensamos, sonhamos e já queremos chegar lá sem planejamento, sem os passos certos, muitas vezes nós podemos então ficar desmotivados. Muitas pessoas quebram a expectativa e acabam então desistindo, ficando desanimados e até mesmo deprimidos por estabelecerem coisas a longo prazo sem planejamento. Então, estabeleça um plano com etapas e ações claramente definidas a curto prazo, né? E para que você, a longo prazo, então, alcance o que você precisa. Inclua nesses planos a oração diária, peça a capacitação de Deus e submeta, então, esses planos ao controle do Deus Todo-Poderoso. É muito importante que nós façamos isso. Então, se você tem algo que você está planejando, que você está desejando, algo que você está querendo assumir a responsabilidade, escreva, coloque diante de Deus, peça a ajuda de Deus, que Ele capacite você de uma forma clara, honesta, para que você possa, então, ser bem-sucedido nisso que você está querendo assumir a responsabilidade ou tem sonhado há algum tempo a realizar. Coloque tudo nas mãos de Deus. Lembre-se disso. Nós, sim, dependemos de Deus, somos feitos, né? A imagem e semelhança de Deus. E tudo o que fazemos, devemos pensar que é para Ele, por Ele. Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos, então, examinar o nosso coração e aprender mais uma lição preciosa com o sábio Salomão a respeito da procrastinação. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.